Ah! Nossos milhares, quiçá milhões de fãs, seja bem-vindo à Nação Querosense. E hoje não vai ter jeito, haverá comparações. Sim, haverá. Quero dizer que nada do que for dito aqui é vaticínio, não existirá um. Isso vai ser para sempre assim, porém, com 2 jogos, você vê coisas e, baseado nelas, você faz uma análise tentando ser o mais equilibrado possível. Às vezes não dá. Às vezes não dá. Nitidamente, a bola parada do Paysandu é uma arma que vai ser usada e uma arma letal. O gol do zagueiro hoje, do Genilson, foi cuspido e escarrado, não plasticamente. O mesmo conceito do gol do Bileu. O mesmo conceito. E assim, o Paysandu inicia até, para mim, além do que eu imaginei. Já o Clube do Remo hoje, diferente do que eu achei do primeiro jogo, no segundo tempo, e a vaia e tudo, esse jogo foi abaixo da crítica. Foi mal, o Remo foi horrível, foi um jogo ruim. Ah, Paulo, mas tinha o gramado do Souza era ruim. E acho que eu estava pensando, tinha pensado, e antes de vir para cá, eu converso com alguns amigos, com algumas coisas, e li um tweet do Murilo Jatene falando sobre controle. E a coletiva do Bona, ele fala sobre controle. O Bona fala muito sobre controlar o jogo. E aí, meus amigos, esse é o grande problema. Não há controle no jogo do Clube do Remo. O Clube do Remo não controla o jogo ofensivamente e não controla o jogo defensivamente, apesar de não ter tomado gol. Há um latifúndio no meio de campo remista para criar e para ser atacado. Paulo, mas o time do Remo é ruim. Tem time ruim que você olha e sabe que ele está organizado. O time do Remo, além de ser ruim, como dizem os remistas, e isso a gente vai discutir, ele está aquém do quesito tático também. Numa área do campo onde os que jogam se conhecem, por mais que não tenham jogado muitas vezes junto. Eu não esperava um Remo criativo com um show a pingo e flores, mas eu não imaginava um Remo tão permissivo, tão mal organizado, tão espaçado como está. Pega papão, porra, apesar do resultado, o time ainda precisa melhorar. Dioguinho mostrou para o que vê. Está liberado para ir para o Rock Doido. Depois, quando ele começar a ir para o Rock Doido, vocês não reclamam que vocês estão incitando o moleque a ir para o Rock Doido. O Paysandu me surpreendeu positivamente, o Márcio, fazendo uma mudança de esquema tático. Esquema tático que as peças que ele tem permitem a ele. E aí é aquilo do cobertor curto e do problema que ele teria que resolver. Eu adianto o Ricardo e perco o que ele tem de melhor, mas eu protejo mais do meu time, ou deixo o Ricardo aqui, sabendo dos riscos que eu corro, mas ganho na inteligência, no passe do Ricardo. E ele testou ambos para começar a tomar as decisões com a bola rolando, com o que o campo vai dizer para ele. Então, isso é ponto para o Márcio, ponto para o entendimento do staff do Márcio. Então, o Márcio parece estar ligado em possibilidades que esse time pode dar para ele. E como ele não teve amistosos, ele está testando o ônus e o bônus durante os jogos. Obviamente que tem que se levar em consideração a qualidade do adversário, babá. Ok. Porém, é para se fazer isso. Está sendo bem feito. E repito, a bola parada do Paysandu vai ser um diferencial. A bola do Paysandu já é bem treinada. Parece que vai evoluir. E há que enfrentar o Paysandu de se ter total cuidado com isso. Porque essas bolas paradas, quando o time jogar mal, porque vai jogar, pode decidir um jogo onde o Paysandu não indicaria que iria vencer. E digo mais, como eu falei, vai ter comparações, que os 2 jogos rolarão hoje e a live é de ambos.
Olha o Paysandu jogando e olha o Remo. O Paysandu joga mais compactado. O Remo joga espaçado enlouquecidamente. Por exemplo, para mim, eu sei que todo mundo tirou onda, sacaneou, fez piada com o Ronald, que tomou várias decisões erradas. Várias. Teve aquele chute bisônio que compararam com o Potita e tal. Para mim, o pior jogador do Remo foi o Shoa. Pode ser que tenha sido justamente por esse espaçamento absurdo que o time do Remo tem. O Shoa joga longe dos dois, o meio joga longe do ataque. Quando o meio vai, a defesa fica afundada lá atrás. Não vai dar, gente. Não vai dar. Se tu não tem um meia criador para inverter bola, para dar um passe longo, ou tu compacta, outro vai ter problema. Ah, Paulo, mas os caras são ruins. Tudo bem. Mas para você fazer isso, você precisa de 11 cones. Se o passe for errado, se a tomada de decisão for errada, aí é técnico. Técnico de critério técnico. Quando não é assim, que tu vê um time espaçado, é técnico. Técnico que está no banco. E outra, eu não estou falando aqui, Bonamigo tem que ir embora, o Márcio é o Guardiola. Eu estou falando do que eu vi. O Bonamigo tem total condições de evoluir. Agora, o Bonamigo não é uma entidade extra do Remo. Ele está lá. Ele está na tomada de decisão, ele está na escolha, é ele que comanda o time, é ele que escolhe o esquema. O Bonamigo está mal. O Remo hoje, se você olhar as 2 rodadas e aí comparar com o Paysandu, hoje o Remo parece mais mal treinado. Desculpa. Bonamigo, sua equipe, seu staff tem tudo para evoluir. Tudo. Mas hoje é isso. Hoje, de novo, eu não estou vaticinando nada. Olha, Rafael, não sei se tu viu os jogos do Remo, se tu vê os jogos do teu rival. O Marcão é isso. Ele é bom de bola, assim. Ele é muito convicto que é bom de bola e, às vezes, essa plena convicção dele faz ele vacilar. Ele vai te dar sustos. Alguém falou do Diogo. Gente, não se iludam com o Diogo. Não, o Diogo não é titular do Paysandu. Desse Paysandu, o Diogo não é titular. Ele pode ser útil se o Márcio souber usar, como parece que vai saber. Mas o Diogo não tem qualidade para ser titular desse time. Opinião minha. Segunda coisa, agora falando do outro lado. A Tuna tem que se espertar. A Tuna tem que se espertar. E aí o Nets traz a grande questão. Esse 10, o Nets, é o G2. Beleza, ele é. Vai melhorar criativamente. Mas, para mim, vai ainda mais a recomposição, que o G2 não pega como flores. Por isso, eu quero ver se o Bonamigo, quando o G2 voltar, entende, assim como o Márcio, que eu preciso de mais um cara ali. O bicho vai pegar. O Bonamigo falou na coletiva que ele quer, nessa semana, trabalhar o terço final. Eu acho que ele tem que trabalhar os 3 terços. O Remo foi atacado. É que os 2 times eram abaixo. O Remo perdia a bola. E outra coisa que eu vou falar. Não é um problema, mas para mim, o teu zagueiro ser o batedor de falta lateral e escanteio, porque o Bruno tinha saído, o Marlon, me causa espécie. Ele ser o cara que vai bater aquela falta para fazer o gol, que o Marlon é o melhor passador do Remo, disparado, o que diz alguma coisa, boa para o Marlon e ruim para o elenco, mas ele ser o cara que bate a lateral me preocupa. Eu vou repetir, eu não esperava esse meio de campo sendo criativo. O Shoa, Pingo e Flores. Mas eu esperava que esse meio de campo não entregasse tanto espaço, não corresse tanto para trás, não desse tanta condição para o adversário fazer o jogo dele. Eu não tenho esse jeito. Acabou, deu tudo certo, deu tudo errado. Eu não tenho. Eu estou avaliando na segunda rodada, e o que se pode olhar. Eu não acho que pode ser trágico, nem acho que pode ser maravilhoso. Mas que tem que se haver melhoras
táticas de treino no clube do Remo, para mim, Agora, se esse time não vai... Porque assim, aí eu faço um exercício, isso é meu. Eu fui buscar o time que subiu, o início de temporada. Tu olha aquele time, era horrendo. Horrendo, né? Com os nomes. O time subiu. Porque, Paulo, porque chegou gente. Sim, porque chegou gente. É isso. Agora, de novo, eu não estou crucificando Paulo Bonamigo, mas eu não posso excluir Paulo Bonamigo da avaliação do time que ele treina, que ele comanda. Do mesmo jeito que eu estou elogiando o Márcio e vou criticar o Márcio, eu não posso e vou elogiar o Bonamigo, como já elogiei muito. Não é à toa que o cara é o treinador do século do Clube do Remo, e é para ser mesmo. É o cara que tirou o Remo, apesar de agora ter voltado, do limbo, né? Foi o Bonamigo. Mas ele está ali. Eu não estou falando do Bonamigo de 2000 nem de 2020. Eu estou falando do Bonamigo dessas 2 rodadas. E ele é responsável, para mim, talvez um dos maiores, se não o maior responsável pelo Remo. Está jogando assim. De verdade. Esse papo de tirar leite de pedra, para mim, não cola. Eu já vi time horroroso bem treinado. Horroroso bem treinado. Tô olhando, esse time é horrível, mas é bem treinado. Então, assim, óbvio que a torcida do Remo tem e deve ter mais paciência com o Bonamigo. Mas isso não quer dizer que ele não possa entrar na avaliação, gente. É nós, depois desses 2 jogos do Remo, que o Remo precisa contratar, o Remo precisa treinar. O Remo precisa treinar. Esse time, com esses caras, com a discrepância grande que há entre titulares e reserva, mas esses titulares dá para jogar melhor. Então, eu acho que o Remo agora precisa de treino. Precisa identificar os problemas, assumir seus problemas e treinar. Melhorar essa compactação, melhorar essa recomposição horrorosa. E aí, a partir daí, evoluir. O Brenner vai jogar mais do que está jogando. Eu imagino que o Bruno Alves também. Paulo, mas na esquerda o Ronald não dá. Não precisa ser o Ronald titular. Entra mais um cara de meio de campo. Deixa o G2 mais perto da área. Tudo bem, o G2 não estava disponível. O Bonamigo pode fazer isso. Deixa o G2 mais perto da área, caindo para a esquerda, que ele tem mais esse cacoete do que o próprio Flores. Não é jogar na esquerda. É ocupar o espaço da esquerda. Ou o cara, o interno desse termo, mas eu não veio outro na minha cabeça. O volante jogando pela esquerda pode ocupar também. Paulo, mas o lateral não passa. Aí sim, é um problema de composição e de contratação. O Daniel Felipe não tem vergonha de ser bruto. O Remo estava precisando de um zagueiro assim. O Remo estava precisando do zagueiro Daniel Felipe. Pode ser expulso? Pode ser expulso. Pode ajudar também? Pode ajudar também. É isso. Eu vou repetir. Se o Remo for campeão do mundo, é Bonamigo, Ney e Galvão. Se o Remo for rebaixado para D, é Bonamigo, Ney e Galvão. O Fábio. O Fábio vai ser tudo, porque o Fábio é presidente. Se o Remo for campeão de bocha, o Fábio é campeão de bocha. Se o Remo for rebaixado no ping-pong, o Fábio é rebaixado no ping-pong. Por isso que eu falei lá atrás, quando o Remo subiu, eu falei, parem de dizer que o Fábio é o melhor presidente que esse clube já viu. É ruim para ele, porque ele não é. Ainda nem terminou o mandato dele. Agora ele também não é o pior. Agora ele tem problemas. No futebol, mas ele não entende porra nenhuma de futebol. O Maurício entende? O Landim entende? Cara, não precisa entender de futebol, ele precisa entender de gestão, de contratar. É o Ney Pandolfo? É o Ney Pandolfo. Isso, Odival, o teu treinador está testando o teu time de forma correta. Lembra que a gente falou na live passada? Ele vai ter que ver se ele vai perder a melhor posição do Ricardinho, que é do segundo homem, onde ele joga mais solto e vê melhor o jogo, mas em compensação ele ganha em marcação. E usou no jogo certo, que é no jogo de manhã, 9h30 da manhã, num gramado escroto. Agora, tu perdes um pouco na criatividade, perde. Mas tu tem a segunda opção. Então, ele está vendo como encaixar. Então, não veja isso como problema.
Veja ainda isso como uma tentativa para ele ver o que é melhor. Não está surtindo efeito a base de 21. Também, talvez, se esperou muito de uma base que foi rebaixada, né? De uma base que não foi campeã paraense. De uma base que chegou aos trancos e barrancos na final da Copa Verde e ganhou. Talvez essa final de Copa Verde tenha feito parecer que a base era melhor do que é. Não acho horrorosa a base, tá? Gosto do show, gosto do Flores, tá? Mas talvez tenha se esperado demais de uma base que... Cara, Vinícius, José Aldo está sendo extremamente sacrificado e eu olharia para o José Aldo assim, dizendo: parabéns, moleque. Tu tá te esforçando para jogar de um jeito que tu não tá acostumado em prol do time. Parabéns, sabe? Agora ele vai sofrer para se adequar, mas que ele tá tentando, tá. Então eu acho isso positivo, tá? Rogério Falcão, boa noite, Paulo. Começo de temporada ainda, né, cara? Não sei porque o pessoal fica tão estressado. Rogério, vou aproveitar a tua mensagem, tá, meu amigo? Obrigado por ela. Repito, aqui não há vaticínio, não há definições. É o segundo jogo do início da temporada. Há uma análise sobre as duas rodadas e o que elas te dizem. Então, para mim, há uma evolução que eu não esperava num time e uma aquém do que eu imaginava no outro. Agora, qualquer coisa do esse time vai cair, esse time vai ser campeão, para mim não cola. Não cola, não rola. Tá errado. Agora, sobre o estressado, eu estou imaginando a torcida do Remo. Entre o final do jogo e o início da live, eu fui deixar meu filho, eu fui falando com as pessoas, e tarará, e eu parei para pensar no seguinte: não há como se tirar da equação do remista torcedor, não do psicopata, não do que quer matar a gente, não, do remista torcedor, que houve um rebaixamento. E eu falei isso. O Remo vai ter que saber lidar com isso. E acho que não soube. Não soube de forma inteligente. Não é se está errado contratar fulano ou ciclano. Tomaram decisões que parecem bestas, que ajudaram a isso ficar martelando. Então eu entendo o remista mais impaciente, porque ele estava na Série B e caiu. Eu entendo. Por mais que eu não concorde com algumas coisas, mas eu entendo. Eu não posso, ninguém pode dizer para o cara: mas tu está reclamando demais. Pode até estar, mas e aí? O cara vai dizer: porra, Paulo, eu acabei de ser rebaixado e eu olho para esse time e ele não me diz nada. Perfeito. Então eu entendo isso. Estava até não entendendo, mas passei a entender. E não pode se tirar, gente, da equação do azulino o rebaixamento. O remista esperou tanto para chegar onde chegou. Estava bem no campeonato, ainda tem isso, né? Não foi um rebaixamento que foi tipo, ficou brigando e no último não deu. O Remo estava bem e de repente desandou. Então aí entra a história da base. Será que não se esperou demais de uma base que fez parte disso? Fica a questão. Rogério Falcão está dizendo: só vai dar para avaliar a dupla Repá no primeiro clássico. E olhe lá. Acho que não, cara. E outra, você vai ter o parazão para ver seu time que vai jogar a Série C. Se você não avaliar agora, vai ser muito tarde. Vai ser muito tarde. Eu estou falando internamente, tá? A avaliação do time lá de dentro tem que ser todo jogo. Porque todo jogo te indica alguma coisa. Obviamente, você levando em consideração os estágios do teu treinamento. Você tem um planejamento, até uma planilha disso. Mas cada jogo te diz alguma coisa, cara. Por exemplo, o Remo jogou pior no segundo do que no primeiro. O Paysandu também, tá? O Paysandu também. Porém, o Paysandu cria alternativas e tem coisas mais definidas que o Remo ainda não tem. Isso é uma análise. Isso não vai ser a data definitiva da temporada, porque aí eu concordo com você. Só tem 2 jogos. Então, assim, Remo e Paysandu terão uma semana para ver. No Paysandu, eu estou mais curioso para ver qual a escolha de esquema tático que o Márcio vai fazer.
se é mais um no meio, o Ricardinho volta para a segunda volância. E também, no Remo, o que o Bonamigo vai melhorar nessa recomposição defensiva, nessa organização tática, e o que ele vai fazer com a volta do G2. Né? Se ele vai colocar, tipo, eu vou tirar o Ronald e botar o G2, se eu vou continuar insistindo nesse 4-3-3